Em 1997, sensores no fundo do oceano captaram um som, mais alto do que qualquer baleia, mais alto do que qualquer criatura já registrada. Ele foi ouvido por hidrofones separados por quase 5.000 quilômetros, ao mesmo tempo. Por quase 20 anos, ninguém conseguiu explicar o que ou quem fez aquele som. Isso é o bloop. E essa é a história de como ele quase reescreveu o que sabemos sobre o oceano. Verão de 1997. Oceano Pacífico Sul. A NOAA, a agência americana responsável por monitorar oceanos e atmosfera, mantinha uma rede de hidrofones no fundo do mar. O objetivo original era outro: detectar testes nucleares subaquáticos durante a Guerra Fria. Microfones gigantes, plantados a milhares de metros de profundidade, feitos para escutar o inaudível. Foi então que veio o som. O som foi batizado de bloop pelos próprios cientistas, pelo jeito como soava no gráfico de áudio. Um rugido grave, subindo de frequência ao longo de quase 1 minuto inteiro. Isso é raro. Padrões assim geralmente vêm de seres vivos, baleias, golfinhos, grandes mamíferos marinhos. Mas havia um problema. O bloop era várias vezes mais alto do que o som de qualquer baleia azul já registrado. E baleias azuis já são os animais mais barulhentos do planeta. Os cientistas triangularam a origem. Um ponto remoto no Pacífico Sul, a oeste do Chile. Uma área sem nenhum registro de atividade humana ou militar naquele momento. Nenhum navio, nenhum submarino, nada. Christopher Fox, o cientista da NOAA, que liderou a investigação, foi direto. O perfil sonoro do bloop lembrava o de uma criatura viva, mas nenhuma criatura conhecida poderia produzir um som daquele tamanho. Fox descartou publicamente a hipótese de ser um submarino ou uma bomba. O que sobrava então? Se não era humano, se não era nenhum animal catalogado pela ciência, o que estava lá embaixo? A internet, é claro, não perdeu tempo. A teoria do megalodon, o gigantesco tubarão pré-histórico, extinto há milhões de anos. Ou seria mesmo? Alguns defenderam que uma população isolada poderia ter sobrevivido nas profundezas mais remotas do planeta. A teoria da criatura desconhecida. Um animal jamais catalogado pela ciência, vivendo em uma das áreas menos exploradas dos oceanos. Afinal, conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio oceano. A teoria militar. Testes secretos de sonar ou armamento subaquático, abafados por décadas de sigilo governamental. E claro, a teoria que a internet mais amou, que o bloop seria a prova de uma criatura Lovecraftiana, uma referência direta a Cthulhu, o monstro adormecido no fundo do oceano, criado pelo escritor H.P. Lovecraft. A localização triangulada do som ficava, coincidentemente, perto da posição fictícia descrita no conto original. Coincidência? Cientistas garantem que sim. Mas por quase 20 anos, ninguém conseguiu provar o contrário. Os anos se passaram. 2000, 2003, 2007. O bloop continuava no imaginário popular, mas nos arquivos da NOAA, a pesquisa nunca parou. Novos hidrofones foram instalados, mais próximos da Antártida. Entre 2005 e 2010, uma nova leva de dados começou a mudar tudo. Os novos hidrofones, instalados no Estreito de Bransfield e na passagem de Drake, perto da Antártida, captaram sons quase idênticos ao bloop. A origem? Icebergs. Mais especificamente, icequakes. O som produzido quando um bloco de gelo gigantesco racha e se separa de uma geleira. Um estrondo tão poderoso que viaja por milhares de quilômetros debaixo d'água. A NOAA confirmou. O padrão sonoro do bloop era consistente com essas fraturas de gelo. Não era um monstro. Não era Cthulhu.
Era o próprio planeta rachando. O bloop foi tecnicamente resolvido. Mas ele deixou uma pergunta muito mais inquietante do que a resposta. Se um som desse tamanho pôde intrigar os melhores cientistas do mundo por quase 20 anos, o que mais existe lá embaixo, esperando para ser ouvido? Mais de 80% do oceano nunca foi explorado por humanos. O bloop foi só o primeiro som que não conseguimos explicar. Não vai ser o último.